De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes a iniquidade, as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tens compaixão dos teus servos, sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, agora ao abrirmos a tua palavra para nela meditarmos, pedimos que o Senhor nos oriente, para que possamos compreender a tua palavra, aplicá-la ao nosso coração e colocar em prática aquilo que aprendemos. Que a tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser e produza a transformação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande questão com que o ser humano tem se debatido ao longo das eras é: qual é a sua identidade? Quem ele é? O que ele faz nessa terra? Qual é o propósito da sua vida? Quais são os planos que ele deve traçar? Qual é o legado que ele deve deixar às futuras gerações? E esse profundo senso de identidade faz com que as pessoas façam o que fazem. Com que elas busquem a realização daquilo que sempre quiseram, para que se encontrem, para que deem vazão àquilo que tem no seu coração. Mas o Salmo 90, esse Salmo de Moisés, o único Salmo de Moisés, ele fala sobre uma identidade que é encontrada em Deus, sobre uma consideração que Moisés, diante de algum momento de dificuldade, se colocou a Deus. Alguns comentaristas imaginam que esse salmo tenha sido composto após a morte de Miriam, o pecado de Moisés, que terminou com a proibição dele entrar em Canaã, quando ele feriu a rocha, quando ele deveria ter falado com ela no momento de ira, e a morte de Arão. Então, foram momentos, possivelmente, de grande temor a Moisés, em que ele considerou: o que acontecerá agora da minha vida? Eu perdi aqueles que estavam ao meu lado, me apoiando nessa grande missão, aqueles que eram o meu sustento. Arão, que era aquele que era a boca de Moisés, foi diante de Faraó, foi também diante do povo, aquele que levava a mensagem ao povo. Miriam, que estava ali com eles, e em Êxodo 15 nós lemos ela celebrando junto ao povo aquilo que Deus havia feito na passagem do Mar Vermelho. Moisés, de repente, se encontra também privado de encontrar a concretização da promessa, quando Deus disse: você levará o povo até a terra, e por causa do seu pecado ele é privado disso. Diante desse momento crucial na sua vida, se este for de fato o pano de fundo, ele se coloca diante de Deus e faz essa oração. E é interessante nós observarmos que essa oração de Moisés, ela fala sobre atos de Deus realizados em favor do povo, no versículo 1. E aí depois vai descrever os pecados, vai descrever as aflições que sobrevêm na vida do ser humano, da transitoriedade, como os anos passam rapidamente, o homem logo passa, e ele termina de novo voltando-se para Deus. Mas agora suplicando: Senhor, volta-te com compaixão e sacia-nos com a tua benignidade. Então esse salmo, nós pensaremos nele nessa manhã, sobre como a visão da glória de Deus, a visão da graça de Deus, a visão do ser de Deus molda a nossa identidade.
olhar para Deus, conhecê-lo no seu ser, nas suas perfeições, na sua natureza, conhecê-lo conforme revelado na Bíblia, dá ao ser humano a sua identidade. Nós não encontramos uma identidade fora de Deus. É isso que esse salmo vai nos mostrar. E como que nós podemos perceber isso? A primeira coisa que Moisés coloca nesse salmo, nos versículos 1 e 2, é que nós devemos recordar que Deus é eterno e que nós passamos. Veja que o versículo 1 destaca os atos de Deus em favor do povo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O grande problema na nossa vida que causa ou orgulho ou causa inferioridade é quando nós nos comparamos com outras pessoas. Quando comparamos os nossos sucessos, as nossas conquistas a outros que conquistaram mais. Nós ficamos entristecidos, às vezes temos inveja, às vezes queríamos estar no lugar delas. Ou quando nós olhamos para pessoas que têm menos, nós podemos suscitar um senso de grandiosidade. Eu consegui mais do que ela. Na vida espiritual pode ser assim também. Olharmos para outras pessoas nos seus pecados e dizer: olha como aquela pessoa é, como ela não teme a Deus, como ela está longe de Deus. Ou então nos comparar com outros: olha como aquele irmão é santo, como aquele irmão faz aquelas coisas. Em qualquer um dos casos, nós estamos nos comparando com outras pessoas. Quando o ensino bíblico claro é de que nós devemos olhar para aquele que é eterno, para aquele que é santo e justo. E quando nós fazemos isso, nós podemos identificar quem ele é e quem nós somos. E por isso, então, que Moisés começa dizendo: Senhor, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Aqui já, quase entrando na Terra Prometida, nós temos várias gerações que passaram: Adão, Sete, a sua descendência, veio Abraão, Isaac, Jacó, 400 anos de escravidão no Egito, várias gerações passaram. E apesar de todas essas coisas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, tanto na liberdade quanto na escravidão, Moisés conseguiu identificar que Deus estava com eles a todo momento. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E isso porque Deus é eterno. Como ele vai falar mais adiante, a nossa vida passa rapidamente como um sopro, mas Deus é aquele que é eterno. A segunda lição, ou a segunda ideia que Moisés apresenta aqui, é que diante da majestade de Deus e da sua eternidade, nós nos colocamos como seres humanos e reconhecemos a nossa fragilidade e que a nossa vida é passageira. Veja os versículos 3 a 6, ele diz: Tu reduzes o homem ao pó e dize: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então Moisés vai dizer: agora que nós consideramos que Deus é eterno, que ele vai de geração em geração, permanece sempre o mesmo. Inclusive Deus se apresenta a Moisés, quando ele pergunta: Senhor, qual nome eu direi ao povo? Quem me enviou? Ele diz: você dirá: eu sou o que sou, te enviou. O nome eu sou o que sou revela que Deus é sempre o mesmo. Que Deus não muda. Ele é um eterno ser. Ele não foi de um jeito no passado, não é de um jeito agora e será diferente no futuro. Ele sempre é. Então, diante dessa verdade bíblica, Moisés considera: Senhor, a nossa vida passa. Nós nascemos, vivemos e voltamos ao pó. E isso, veja que ele diz: e dizes, tornai filhos dos homens. Lembra que lá na criação, Deus, ao criar o ser humano, criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O Salmo 8 diz que Deus colocou o homem acima das criaturas e que os tornou filhos seus. E a nossa vida é controlada e dirigida pelo Senhor. Ele nos dá a vida e ele também tira. Ele nos torna filho dos homens e ele faz com que nós voltemos ao pó. É interessante que o versículo 4, ele recorda possivelmente de Matusalém, que foi aquele que mais viveu, segundo a Bíblia, quase 1000 anos de existência. E aí ele diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, mesmo aquele que mais viveu,
para Deus é como alguém que rapidamente passou. Algumas pessoas querem comparar o tempo aqui para dizer que o tempo de Deus é diferente, mas a ideia principal aqui é que Deus está fora do tempo. O tempo que nos dirige, que nos regula, que controla a nossa vida. Os dias vão passando, os anos vão passando, o nosso corpo vai sentindo os efeitos do tempo. Deus está fora disso. De eternidade a eternidade significa que Deus está fora desse cronos, desse tempo. Deus está fora do controle do tempo, porque ele é o eterno ser. Então ele está fora, e por isso que para ele tanto faz passarem 1000 anos, como passarem o dia, porque ele está fora do tempo, ele não é dirigido pelo tempo como nós somos. Já nós passamos, tu arrastas na torrente, são como um sono. Aqui a ideia é como um rio que passa e leve, um rio que passa forte, por exemplo, a enchente que vem, que sobe, que leva tudo que tem pelo seu caminho, leva embora. A vida é assim. Vem um grande rio, um rio caudaloso, passa, leva tudo e já foi. O que antes estava ali firme e seguro passou em segundos. Quando a gente vê uma enchente, por exemplo, que em segundos passa e leva tudo, essa é a ideia. Algo que parece firme, sólido e seguro, de repente vem uma torrente, passa, levou, passou, acabou. E ele vai continuar expandindo essa ideia, dizendo que são como um sono, como as poucas horas que nós dormimos. Ou então a vida do ser humano é como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É como se aqui em questão de 24 horas uma planta tivesse como semente, nascesse, florescesse e secasse. Passou. Como um dia. Foi embora. Então a segunda ideia aqui nos versículos 3 a 6 é: uma vez que nós comparamos a eternidade de Deus com a existência do ser humano, a nossa vida passa. A nossa vida é breve. E ele vai continuar dizendo ainda que, apesar disso, e além disso, essa vida que nós passamos aqui, ela é vivida debaixo da ira de Deus, que é a terceira ideia do Salmo. Os versículos 7 a 12 falam sobre a ira de Deus que está sobre o ser humano. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que lhe é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, nesse trecho, Moisés fala o seguinte: Senhor, todos os dias da nossa vida são vividos na tua ira. Isso significa que nós sofremos as consequências da queda. Toda a dor, o sofrimento que atingem o ser humano, a morte, como ele vinha passando aqui dos seus irmãos, tudo isso são efeitos do pecado, são causados pela ira de Deus colocada sobre o pecado. Os nossos próprios pecados praticados também são castigados por Deus. Lembra que uma das possibilidades é que Moisés também tivesse sido castigado por Deus por conta do seu pecado. Então, tanto os efeitos naturais do mundo caído que nos atingem, dor, sofrimento, morte, separação, quanto também os nossos próprios pecados que são castigados. Todos eles são expressão da ira de Deus. São expressão do castigo de Deus derramado sobre o ser humano no seu pecado. Cada um desses dias passa dessa forma. Quando nós vemos a violência que está ao nosso redor, são os efeitos do pecado. Quando nós vemos as injustiças ao nosso redor, são efeitos do pecado que nos afligem. Quando nós sentimos e experimentamos o castigo de Deus contra os nossos pecados, são o seu juízo contra nós. Então perceba que tudo o que nos aflige, nos afeta, são causados pela ira de Deus, e por isso que ele diz: cada um desses dias nós somos consumidos pela tua ira e conturbados. Versículo 10, a nossa vida sobe a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então aqui é como aquela sensação que nós podemos chegar depois de passar por muito tempo de aflição, sofrimento, a gente considera: Senhor, não tem mais nada que me alegre. Senhor, não tem mais nada aqui que me dê alegria.
que me dê consolo. E aí, então, o salmista se coloca diante de Deus. Senhor, quem conhece o poder da tua ira? Então é como se ele dissesse, eu estou cansado desse mundo. Eu estou cansado das aflições. E ainda quando eu olho para o Senhor, o que eu vejo é a tua justiça pesando sobre mim. É o teu castigo sendo colocado sobre nós. Muitas vezes nós nos sentimos assim, meus irmãos. Quando nós ligamos a televisão, naqueles jornais que só mostram tragédias, a gente pensa, não tem jeito. Senhor, tá trágico. Quando nós ligamos nos jornais que falam sobre política, a gente vê, Senhor, não tem jeito. Quando a gente olha para os nossos sofrimentos ao nosso redor, que se estendem por longos anos, que se repetem constantemente, a gente olha e pensa, Senhor, não tem alegria nessa vida? Mas o versículo 12 traz uma nota de esperança. Quando ele diz, depois de tudo isso, de considerar que Deus é eterno e glorioso, de pensar que a nossa vida passa rapidamente, que essa vida que passa rápida é vivida sob a ira de Deus, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. É aqui que o Salmo dá uma virada. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Geralmente o que a gente faz é contar, Senhor, hoje eu estou completando 30, 40, 50, 60 anos. Muitos anos se passaram e sofrimentos vieram e aflições vieram. Foi uma vida que eu não consegui realizar os meus sonhos, não consegui atingir os meus objetivos, tudo aquilo que eu tentei não deu certo. Pode ser que se passe isso no seu coração agora, às vezes passa no meu também. Senhor, parece que nada dá certo, parece que esses dias que eu tenho vivido têm ido de mal a pior. Mas o versículo 12 fala para nós voltarmos os nossos olhos de novo para Deus. Percebe que, diante da constatação da ira de Deus e do castigo de Deus, embora a gente tenha uma visão do eterno, pode ser que a gente tire os nossos olhos dele e volte de novo os nossos olhos para o horizontal. Mas Moisés convida-nos de novo a olhar para o alto e considerar como Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ensinar a contar os nossos dias é ensinar-nos a sermos gratos por aquilo que Deus fez, a olhar para os sofrimentos como oportunidades de crescimento, de experimentar a boa mão de Deus conosco, de experimentar da sua misericórdia e da sua graça conosco a cada dia. Por isso que ele completa, alcançar um coração sábio, porque o coração sábio é aquele que se voltou a Deus, aquele que conseguiu entender que a ira de Deus que cai sobre o pecado se manifesta também como um instrumento de justiça. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando a revelação chega até aquele ponto, nós vemos que essa ira de Deus que cai sobre o pecado, caiu sobre Jesus. Então, apesar de nós vivermos uma vida de dificuldades e aflições, nós vemos que a nossa alma foi salva pelo nosso bondoso Redentor. E apesar de passarmos por esse monte de aflições, por essas incontáveis problemas, há um Deus que nos ama e que está conosco. E aí, quando nós olhamos para trás, nós vemos as aflições, vemos as dificuldades, vemos os problemas, vemos as dores, vemos o sofrimento, mas também vemos a sua boa mão nos dirigir. A boa mão agindo para que algo insolúvel aos nossos olhos fosse solucionado. Então, aqui o que Moisés fala é, Senhor, meus irmãos que eram meu apoio morreu, eu fui privado de entrar na terra prometida, mas eu sei que as tuas promessas prevalecerão. O povo entrará. Os meus filhos verão a bela terra que o Senhor prometeu. Os meus filhos continuarão vendo a bondade do Senhor, porque de geração em geração tu és o nosso refúgio. Mas, Senhor, eu também consigo ver que o Senhor agiu bondosamente comigo. Eu conduzi esse povo que murmurou, que reclamou do Senhor, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor esteve comigo. O Senhor deu mostras claras da tua glória e da tua majestade durante todo esse tempo. O Senhor não abandonou esse povo quando esse povo pecou. O Senhor não destruiu esse povo quando eles se voltaram contra o Senhor. O Senhor, com a tua misericórdia, renovou a tua graça dia a dia sobre eles. Eles continuaram reclamando, continuaram rejeitando o Senhor, continuaram buscando a idolatria, mas o Senhor continuou renovando as tuas misericórdias, como o profeta Jeremias depois fala, a cada manhã.
Cada dia o Senhor renovou a tua aliança. Por isso, Senhor, ensina-nos a narrar os fatos. Essa que é a ideia do versículo 12. Ensina-nos a narrar a nossa vida e demonstrar a grandeza do Senhor. Ensina-nos a contar as nossas histórias e mostrar aos outros a graça do Senhor a cada dia. Ensinar a contar os nossos dias é ensinar ao nosso coração a ser grato a Deus pelo que Ele faz, apesar das lutas. E é por isso que agora ele se volta. Senhor, volta-te até quando? Tem compaixão de mim. Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos anos, por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Então ele pede agora, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui, ao considerar que a nossa vida passa, ao considerar que a tua ira está diante de nós, tanto por conta de um mundo caído, quanto por conta dos nossos pecados, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a ver a tua majestade, ensina-nos agora, Senhor, ou agora ele ora, Senhor, volta-te para nós com misericórdia, tem compaixão de nós, não esteja irado para sempre contra o teu povo, não derrame para sempre o juízo contra nós, mas volta-te com compaixão a nós. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Ele está orando, Senhor, hoje nós sofremos, hoje eu estou sofrendo. Está no céu, o Senhor tem compaixão para se voltar a mim e restaurar a minha sorte. Por isso, Senhor, apesar desse sofrimento, apesar da perda que eu passei, do castigo que eu recebi, sacia. Apesar do teu juízo cair sobre nós e nós vermos com tristeza os efeitos do nosso pecado, Senhor, sacia-nos. Aqui é a ideia de alguém que está sedento, que alguém está precisando muito de água, está quase perdendo as suas forças pela ausência de água. Aí ele fala, Senhor, derrama a tua torrente sobre nós, de modo que eu esteja agora saciado. Que a água do Senhor não falte mais, que eu experimente da tua benignidade. Hoje nós experimentamos o juízo e a ira de Deus, mas derrama sobre nós a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Porque se Deus operar no nosso coração, mostrar a bondade dele, ministrar a graça e a sua misericórdia sobre nós, haverá um canto de júbilo no nosso coração. As dores doem, o sofrimento é difícil, as enfermidades nos afligem, mas há um canto de esperança no coração do crente, quando nós conseguimos nos apropriar dessas verdades, quando nós conseguimos que o nosso coração se sacie em Deus e encontre nele o socorro. Às vezes é difícil, às vezes nós não conseguimos olhar além dos nossos problemas, mas lembre-se do que Deus já fez por você até aqui. Lembre-se da bondade dele, da sua misericórdia, da sua graça. Lembre-se das histórias que você já ouviu de socorro e refrigério do Senhor. Saiba que elas são para você também, são para mim também. Por isso que quando nós encontramos esta fonte eterna a jorrar, nós nos alegraremos todos os dias da nossa vida e por isso conseguiremos alcançar um coração sábio que conta aos outros aquilo que Deus fez. E o desejo dele é que Deus continue sendo essa fonte, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Então, Moisés aqui fala, Senhor, nos alegre. Senhor, socorra o seu povo. Assim como nós temos passado anos de aflição, que nós possamos também experimentar anos de refrigério no Senhor. Que nós possamos ver a tua mão agindo. Porque quando nós passamos por aflições, nós podemos ver a mão de Deus agindo a cada momento. Podemos ver Deus nos sustentando. Às vezes nós olhamos e não conseguimos ver isso. Às vezes nós conseguimos apenas ver uma tempestade forte sobre a nossa cabeça, nuvens escuras, trovões. Nós não conseguimos olhar além e contemplar o sol brilhando, o sol da graça de Deus. Mas a oração de Moisés aqui é, Senhor, faça com que aquele feixe de luz passe por entre a tempestade e assim eu possa ver que o Senhor está ali. Essa oração de Moisés não é porque ele pensa que Deus não está lá, mas porque muitas vezes o nosso coração não consegue enxergar
esses feixes de luz. Não consegue ver esperança em tempos de adversidade. Por isso ele ora: Senhor, que o meu coração possa ser alimentado e saciado pelo Senhor, e eu possa ver, eu consiga ver a tua boa mão. Um dia, quando tropas foram contra Eliseu e ameaçaram levá-lo preso, o seu servo ficou assustado e apavorado. E agora, o que acontecerá? E aí Eliseu orou ao Senhor e pediu: Senhor, permita que o servo veja também os exércitos do Senhor que se acampam ao nosso redor aqui e nos socorrem. Então, quando ele tem a visão dos anjos de Deus que tinham ido ali socorrer o profeta, ele tem paz. É isso que muitas vezes acontece conosco. Os nossos olhos não conseguem enxergar que Deus está conosco. Por isso essa oração de Moisés: Senhor, revela-te, mostra o teu socorro até aqui, e que os nossos filhos possam ver a tua glória através daquilo que o Senhor fez por nós. Então aqui a gente volta lá para o começo de novo, de geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. A ideia aqui é que cada geração terá as suas provações, terá os seus testes, receberá os juízos de Deus, e ela poderá comunicar a graça de Deus. Essas histórias do passado devem nos ensinar para que a gente não faça o mesmo hoje. Então, quando Deus ordenou ao povo que contassem às futuras gerações da grandeza do Senhor, é para que eles não se voltassem à idolatria deles. Várias vezes nós podemos ver nos profetas a acusação contra o povo: vocês estão fazendo o mesmo que os seus pais fizeram. Vocês estão sendo idólatras, estão me abandonando. Então, as histórias de Deus, as nossas histórias, elas revelam um ensinamento. Então, quando ele fala no versículo 12 sobre alcançar um coração sábio, é um coração que consegue enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida, e também um coração que consegue compreender a existência para evitar os erros do passado. Aprender com as histórias do passado, aprender com os erros do passado, para que eles hoje nos ensinem. Então, é um ensinamento tanto pessoal, por aquilo que passamos, quanto o ensino aprendido através da história. E aí ele conclui dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E aí a conclusão do Salmo termina com um desejo. Seja assim, então, a graça do Senhor, que ao lembrarmos daquilo que Ele faz, ao recordar quem Ele é e quem nós somos, que Ele é um Deus santo, justo, mas que também é misericordioso e compassivo, e que se volta ao seu povo, que nos socorre nas nossas aflições, que se manifeste assim as tuas obras na nossa vida e que a tua graça assim caia sobre nós. E essa expressão nosso Deus é importantíssima aqui. Por que que Ele fará estas coisas? Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele está em aliança com o seu povo. E a aliança dele prevê as suas bênçãos derramadas em caso de obediência, a sua misericórdia, a sua graça que cai sobre o povo, mas também prevê o castigo quando nós falharmos, quando nós desobedecermos. Por isso, então, a oração dele é: Senhor, o Senhor é o nosso Deus e, por consequência, nós somos o seu povo. O povo que é alimentado pelo Senhor, sustentado, protegido, guiado, guardado, não por qualquer Deus, mas por um Deus que é eterno. Um Deus que vai de geração a geração e que cuida do seu povo, que é um refúgio, que é um castelo seguro, que é um rochedo forte, que as tempestades não podem abalar, que os terremotos não podem tirar do lugar, que as ondas, por mais bravas que sejam, não conseguem sequer mover 1 milímetro aquela rocha. Tu és o nosso refúgio de geração em geração. E que assim, Senhor, a tua graça seja derramada sobre nós e que as nossas obras sejam realizadas de acordo com a sua vontade. Que para experimentarmos a tua graça, nós permaneçamos fiéis ao Senhor, apesar das circunstâncias. Porque o grande assédio do mundo é que, diante das aflições, nós rejeitemos a Deus. A sugestão da serpente foi: ele disse que vocês morreriam? Não é assim, não. Ele disse que se vocês fossem obedientes, vocês receberiam coisas boas? Não é, não. Olha as aflições que você tem passado. Olha as agonias que você tem sofrido. Ele é um Deus bom mesmo? Ele é um Deus amoroso? Essa é a sugestão da serpente todos os dias. Essa é a sugestão do maligno todos os dias. Você está à procura de alegria? De satisfação?
E você vai para a igreja? Você vai atrás das coisas de Deus que te refreiam e que te seguram para você encontrar felicidade? Busque alegria nas outras coisas. Busque alegria naquilo que o mundo pode oferecer, em festas, em relacionamentos promíscuos, em coisas que são contrárias àquilo que Deus quer. Ele disse que isso era bom? Não é não. Pode ir atrás dessas coisas que é muito melhor. Moisés considera que, apesar das suas aflições, das perdas que ele passa, do castigo que ele recebeu por conta do seu pecado, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua ao nosso lado. Ele jamais nos abandona. Ele é o nosso refúgio hoje e será eternamente. Ele foi o nosso refúgio e será dos nossos filhos, netos, bisnetos, das futuras gerações. Nós passamos. As aflições passam. Mas Deus permanece o mesmo. Que diante das muitas provas que nós temos na nossa vida, nós possamos enxergar a luz de Deus brilhando em nós. Que nós possamos enxergar que a história de Deus é uma história de socorro, de livramento. E eu termino com uma poesia. Aqueles que conhecem a música Tapeceiro, do Estênio Márcios, ele fala sobre a produção de um tapete. Ele diz: grande artista, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável e paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de tapeceiro, para a honra e glória do tapeceiro. A ideia do poema é que a nossa história vai sendo trançada como um belo tapete. E muitas vezes a gente olha para o avesso do tapete, onde tem os fios soltos, tem as cores que não combinam, mas quando a gente volta os nossos olhos para Deus, a gente vê a história da forma correta. Como ele declara aqui, Deus está realizando a história e ele já sabe o final. Ele não está escrevendo a história junto com a gente. A gente não tem a caneta da história, mas ele já traçou tudo o que acontecerá na nossa vida e ele está conduzindo tudo para um bem proveitoso. Por isso que Paulo, ao pensar nessas coisas, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que o Senhor nos ajude assim a enxergarmos o eterno Deus que cuida de nós e possamos encontrar nele a saciedade, possamos conseguir saciar a nossa alma cansada e abatida e que ele assim derrame da sua graça a cada dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, damos-te graças porque o Senhor nos socorre nas nossas aflições. O Senhor não nos abandona, o Senhor nós podemos enxergar apenas as nuvens negras, a tempestade, os trovões. Mas ajuda-nos, Senhor, a enxergar a ilha em meio a essas trevas. A enxergarmos a boa mão do Senhor nos socorrendo. Que possamos meditar assim e considerar que o Senhor agiu no passado e também agirá. Nós, na nossa própria vida, já provamos dessas coisas. Já vimos a tua boa mão agindo em situações complicadas e controversas e difíceis. Sê conosco, Senhor. Nos nossos pecados, tenha misericórdia e nos ajude a reconhecê-los, para que a tua graça misericordiosa recaia sobre nós. Nas aflições que a vida coloca sobre nós, que nós possamos encontrar no Senhor o refúgio e o socorro. E assim possamos descansar nos teus braços. Oramos assim em nome de